eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versos 11. Lucas capítulo 5, ou melhor, do versículo 1 ao versículo 11. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versos 1 ao 11. A gente vai ler alguns textos bíblicos. Se você puder com a tua Bíblia aberta, se você tiver um papel, uma caneta, melhor ainda, para você anotar aí durante a semana, você poder meditar nessa palavra que você recebe do altar da sua casa. Isso vai te trazer crescimento, isso vai te trazer bênçãos de Deus em nome de Jesus. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versos 1 ao 11. A igreja encontrou? Assim diz a palavra do Senhor. Aqui está na TV também, para quem tem essa opção. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 a seguir. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as mãos. E entrando num dos barcos, que era o barco de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e então assentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, ele disse a Simão: lança-te ao mar alto novamente. Era tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou seus pés de Jesus e disse-lhe: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou homem pecador. Pelo que o espanto se apodera dele, todos com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. Versos 10. E de algum modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serão pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém, povo de Deus? Passagem tremenda, hein? Meu Deus do céu. Irmãos, Jesus agora está tendo o primeiro contato com Pedro, Tiago. É os primeiros discípulos. É os primeiros homens que Jesus escolhe para andar com ele, caminhar com ele. E Jesus está passando ali por ele. Estavam pescando. Veja bem, eles eram pescadores. Diz que Pedro, João, Tiago, eles tinham uma associação de pescar, de barcos, de pescadores. Eles conheciam aquelas águas, eles conheciam os rios que ali estavam, eles conheciam os peixes, conheciam o tempo. Eles eram exímios pescadores. Eles tinham ali realmente contato e controle de tudo o que estava acontecendo. E infelizmente não era uma noite de pesca, não era um dia de pesca, não era um tempo de pesca. E mesmo eles pescaram exaustadamente, de uma maneira incansável, não pegaram nada. E na verdade já estavam desistindo da pescaria, porque se eles que tinham as ferramentas certas, se eles que conheciam não conseguiam pescar nada, é porque não ia dar nada, não era tempo de pescar. Mas Jesus se aproximando deles, Jesus vê a cena, Jesus pede o barco, Jesus estava ensinando, Jesus entra no barco, pede para que eles levem um barco um pouco para dentro das águas, e das águas de dentro do barco Jesus ensinava a multidão. E eles cederam o barco para Jesus, e Jesus olha para eles e fala: viu, volta para o mar, vamos pescar de novo, vamos retomar a pescaria. Irmãos, Jesus talvez, tirando a sua onisciência, de presença, de potência, ele não conhecia melhor as águas do que eles, os discípulos. Os discípulos eram pescadores, eles viviam daqui, faziam isso todo dia, moravam ali, eles conheciam tudo. Normalmente era para eles falar: Jesus, o senhor
talvez não entenda muito, mas não está dando nada. A gente já tentou, a gente já fez de tudo aqui, a gente conhece isso aqui, o mar não está para peixe, né? Mas o Pedro, talvez ali, entusiasmado pela palavra que ele tinha ouvido de Jesus e pelo discurso, talvez as palavras que Jesus ensinava, aquilo impactou de uma tal forma Pedro, e Pedro falou: olha, pela sua palavra, debaixo da tua palavra, mediante a tua palavra, a gente vai fazer isso. Nós vamos lançar novamente. E eles foram e fizeram, e foi extraordinário, irmãos. De repente, o rio que não dava peixe começou a dar, a rede que não pegava começou a pegar, o que até então não era provável começou a acontecer, e com Deus é assim. O milagre é assim. E desses dias em casa, eu sentado lá na cadeira, conversava com o João Mateus, e a gente falava de milagre, e eu falava: o milagre é assim. O milagre ele é inexplicável, mas ele acontece. O milagre você não entende muito, mas ele é real. O milagre ele é constante na vida da gente, a gente só não pode sair fora da posição. Quando a gente está no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, obedecendo a voz certa, o milagre ele acontece como aconteceu com aqueles discípulos, e aconteceu um grande milagre. E foi um tão grande milagre aí que eles por conhecerem o mar e saberem que aquilo era um milagre realmente, Jesus lança uma palavra: olha, vocês serão pescadores não mais de peixe, mas de almas. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus diz: não temas, de agora em diante serão pescador de homens, não temas. E a Bíblia diz no versículo 11 que ele, levando os barcos para a terra, eles abandonaram o barco, a ferramenta, os funcionários, eles abandonaram tudo e foram seguir a Jesus. Que loucura, hein? Pensou? Que loucura, abandonar tudo para seguir a Jesus. É o que eles fizeram. Agora eu quero que você abra a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, do versos 16 ao 22. Nós vamos ler uma outra passagem agora. Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao 22. É esse o sermão desta noite que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Livro de Mateus, capítulo 19, está com a Bíblia aí? Isso é importante, hein? Mateus, capítulo 19, do versos 16 ao 22. Uma outra passagem agora, que, mais uma vez, Jesus confronta pessoas. Só que o final da história é um pouco diferente agora. Mateus 19, do 16 ao seguinte, do capítulo 19, do verso 16 adiante, diz assim: ó, o jovem rico, e eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem eu farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chama bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E disse-lhe: qual? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, amas o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Versículo 21. E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito ou aprovado, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, então vem e segue-me. Olha o 22. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é mais difícil entrar um rico no reino de Deus. Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino de Deus. Amém, irmãos? Essa passagem é do jovem. Jesus novamente está ali entre as pessoas, discursando, trazendo a palavra da salvação, trazendo a palavra da bênção, a palavra que nos protege, porque a palavra do Senhor, quando ela é obedecida, ela te protege. A palavra do Senhor, quando você abraça ela, irmão,
quando você abraça o céu, quando você decide ser um homem de Deus, quando você decide ser uma mulher de Deus, quando você decide trazer os seus filhos para a igreja, quando você que são pais, e eu vejo muitas crianças pequenas aqui hoje, quando você decide criar os seus filhos na igreja, quando você decide que a sua casa seguirá o caminho do Senhor, quando você decide que o seu caminho, o caminho do seu casamento, que o seu casamento está debaixo de princípios bíblicos, de valores cristãos, de direcionamento do altar, quando você opta tudo isso te protege, te guarda. A mensagem, Deus não quer nada da gente, Deus não precisa de nada de nós. Não, se eu não for mais, não, Deus não precisa de nada da gente. Tudo que nós fazemos para o Senhor, para a glória de Deus o fazemos, mas o maior beneficiado sou eu e a minha casa, você e a sua casa. Fala para o teu irmão do teu lado, esse irmão bonito que está do teu lado, que vai pagar um sorvete para você depois do culto. Fala para ele, você é o maior beneficiado. Quando você decide seguir a Jesus, quando você abandona coisas para seguir a Jesus, e você não perde nada, muito pelo contrário, você ganha. E esse jovem rico, ele ouvindo o discurso de Jesus, chama a atenção também, porque o discurso de Jesus chama a atenção de todos, de quem é salvo, de quem não é, de quem é convertido, de quem não é. Ninguém questiona a obra de Jesus. Todos são impactados, porque o que Jesus fez ninguém faz, o que Jesus falou é o que nós precisamos. E ele é impactado ao ponto de chegar em Jesus e falar: Jesus, eu quero entrar no céu, o que eu tenho que fazer? Jesus falou: obedece os mandamentos. Ele falou: já obedeço, eu vou direitinho na sinagoga, na época não era igreja, sinagoga, obedeço lá certinho, o que está aí? Mas alguma coisa ainda está faltando. Eu vi o senhor falando aí, eu sei que eu não estou completo, falta alguma coisa. Jesus falou: então é o seguinte, olha o que Jesus falou para ele. Na Bíblia está escrito que Jesus falou: vende tudo que você tem e me segue. Agora eu vou trazer isso para um significado da palavra. Jesus disse para ele: você confiar em mim, eu tenho que ser o teu Senhor. A sua confiança, ela tem que estar em mim. A sua alegria tem que estar em mim. A sua esperança tem que estar em mim. É o que Jesus quis dizer para ele, é isso. Que a sua alegria, que a sua esperança, que a sua real necessidade tem que estar em mim. Resumindo, Jesus disse: então vende aquilo que você vive para algumas coisas, e você tem que abrir mão delas para que eu possa reinar na tua vida. Ele ficou triste. Ele foi embora. Se na passagem anterior que você leu comigo, Pedro, Tiago e João abandonaram tudo para seguir a Jesus, nessa passagem agora, esse jovem, ele não teve essa coragem. Entre manter um bem por um tempo e ganhar a eternidade, Jesus disse: você quer ser perfeito, aprovado, então vende e segue. Entre a eternidade e o conforto de um tempo, ele optou por um conforto de um tempo. Tem muita gente que é assim. Tem muita gente deixando Jesus de lado, irmãos, e abraçando o conforto de um tempo, a alegria de um tempo, um momento de prazer, um momento de segurança, um momento de aventura. Tem muitas pessoas colocando o certo, a vida, a salvação, os preceitos de Deus, que é tão importante para nós, do lado por algum tempo. E ele ficou triste e sumiu. Bom, 2000 anos dessa passagem, nós sabemos quem é Pedro. 2000 anos depois dessa passagem, nós sabemos quem é Tiago. 2000 e poucos anos depois dessa passagem, nós sabemos quem é João. O nome do jovem rico, vocês sabem? Ninguém sabe. A única coisa que a Bíblia menciona é que ele era um jovem, e a Bíblia menciona o que o prendia. Podia ser um jovem viciado, mas é um jovem rico que vivia em função do dinheiro. Ninguém sabe o nome dele. Pedro, quem tem Pedro na família aqui que chama Pedro?
Quem tem João na família? Quem tem Tiago na família? Quem conhece um Pedro? Quem conhece um João? Quem conhece um Tiago? Irmão, no mundo todo tem um nome deles. E jovem rico, tem alguém que tem alguém na família que chama o jovem rico? Não tem. Por quê? Porque as nossas escolhas, irmãos, elas direcionam nossa vida. As nossas escolhas, os caminhos que nós escolhemos, é que direciona quem nós seremos na história. Lá na frente, a sua história será contada para os homens, a sua história será contada para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Um dia a sua história será lembrada, o seu nome será lembrado, e a grande pergunta é: qual será a memória da tua história? Qual é o legado que você vai deixar? Qual é a influência que você vai deixar? Agora nós vamos numa terceira e última parte, que é Lucas capítulo 5, do versos 27 e 28. Lucas capítulo 5, versículo 27 e 28, uma terceira passagem, muito importante. Nós vamos falar de um outro discípulo, Levi, que na verdade é Mateus. Levi é Mateus, né? Esse ele tinha um cargo muito importante. O Império Romano dominava o mundo e ele era funcionário do Império Romano. Ele trabalhava onde todo mundo queria trabalhar. Sabe qual que era a função dele? Ele cobrava imposto. No dia de pagar imposto, ia na praça central da cidade, eles faziam lá uma bancada para receber os impostos. A pessoa ia pagar, ele ficava sentado ali, ó, recebendo imposto, recebendo dinheiro. Eles ganhavam muito dinheiro por isso. Eram ricos, eram amigos do Império de Roma, eram odiados pela comunidade, pela população. Mas eles tinham, todo mundo queria ter o cargo que eles tinham, como se fosse, abre aspas, né, um deputado hoje, né? Todo mundo critica ele, ou que sai de gente sendo candidata a deputada, deve ser bom o negócio lá, né? Querendo ser, um monte de gente que ia ser. Então ele tinha poder, né? Se você tinha dinheiro, você tinha um salário bom, você tinha poder, você era amigo né? Sentava à mesa do Império Romano. E Levi, Mateus, ele era isso. Um dia Jesus entrou, irmãos. Olha o versículo 27, Lucas 25, 27. E depois disso, saiu e ele viu um publicano, cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na recebedoria. E o Senhor disse para ele: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu a Jesus. Irmão, Jesus entra na cidade. Imagina o tumulto. É dia de pagar imposto. Imagina a turma, igual a gente, correndo atrás de dinheiro para pagar o boleto da manhã. Vai daqui, vai dali, vai de lá. Imagina as pessoas eufóricas para poder ficar em dia com a Receita Federal da época deles. E o Levi só lá esperando o dinheiro entrar. Mas naquele dia entrou Jesus. E a Bíblia não menciona, mas entre os discursos, no meio da presença de Jesus, no caminhar, no andar, naquilo que representava Jesus, naquilo que eles sabiam de Jesus, o Levi lá, atento a Jesus, prestando atenção em Jesus. E Jesus olhou para ele sentado lá. Jesus olhou para ele e falou: segue-me, vem comigo. Quer vir comigo? Quer andar comigo? Jesus não fez promessa de salário. Jesus não cobriu a oferta. Jesus fez um convite: segue-me. E a Bíblia diz que ele, deixando tudo, ele levantou, rasgou o crachá, pediu a conta, largou lá e foi viver com Jesus. São essas três passagens. Mateus, tem gente que tem Mateus, tem gente da sua família que chama Mateus, não tem, irmãos?
As nossas escolhas podem nos levar às honras. A nossa escolha pode levar à honra, a um estado de honra. As escolhas que você faz na família, as escolhas que você faz na tua vida espiritual, as escolhas que você faz no teu casamento, as escolhas que você faz na tua juventude, jovem, elas podem te levar a um estado de honra, a chegar nos lugares que poucos chegarão, a ter um nome de respeito, a ter um nome que vai circular na cidade, e o teu pai vai olhar para você, a tua mãe, e falar: olha, o meu filho, ele é, eu tenho orgulho dele, tenho orgulho dele. As tuas escolhas, elas podem ser determinantes para o nível de vida que você vai ter, se você vai sofrer ou não coisas necessárias, se você vai ser uma pessoa próspera ou não, se você vai ser uma pessoa feliz ou não, se você vai ser uma pessoa que vai crescer ou não, ou se você vai ser mais um no meio da multidão. A tua escolha. Agora escute isso que eu vou falar: oportunidades. A vida é feita de escolhas. Todo dia é uma escolha. Quando você acorda de manhã e você vai trabalhar, você escolheu sair da cama, do conforto da cama, e ir para o desconforto do trabalho, produzir, trabalhar, ser cobrado, é uma escolha. Pagar contas é uma escolha. Você quer manter uma amiga, você vai lá, não, eu tenho que honrar. As escolhas acontecem todos os dias, mas eu quero chamar a sua atenção para oportunidades. Existem algumas oportunidades que a gente não pode perder. Existem algumas oportunidades que são nossas, que são da gente, que são pessoais, que são particulares. Existem algumas oportunidades que não são comuns. Não são comuns. E é por isso que Deus te dá o discernimento daquilo que pode ser vida e daquilo que pode ser morte na sua vida, daquilo que pode ser honra na tua vida e daquilo que pode ser vergonha. Ei, tem coisas que são vergonha, cai fora dela, mas tem coisas que são honra, abraça elas, viva elas. Oportunidade. Educar filhos na igreja, irmãos. Permitir que seu filho possa passar por uma escolinha, por um grupo de jovens, por cultos, ter contato com louvores, com a palavra, aprender um instrumento, ter contato com a Bíblia. Isso é uma oportunidade que você, pai, tem. Porém, muitos jogam isso fora, ou não têm essa oportunidade. Mas muitos estão tendo. Aproveita a oportunidade. Ela será determinante para a vida toda do seu filho. Um dia ele cresce, você não manda mais nele, irmãos. Eu tenho 3 filhos. O mais velho está lá em Belo Horizonte. A do meio diz que em novembro vai casar. Só estou contando com o Miguel em casa. Assim, que ainda eu posso mandar. Só o Miguel que eu posso mandar fazer as coisas. Mas o que eu quero dizer, eles crescem e vai. Aí o que vai contar são sim as oportunidades que nós tivemos de semear coisas boas, se aproveitamos ela ou não. Querido, se você aproveitar a oportunidade, vou falar uma coisa para você: a bênção do Senhor fará toda a diferença na sua vida. Mas se você lançar fora a oportunidade, irmão, Jesus passou e você não aproveitou. Jesus passou, mas pastor, o Pedro abandonou a empresa dele, o Mateus abandonou o serviço dele, o jovem rico, Jesus quis o dinheiro. Não, isso é o que o texto escreve, é o que nós vemos, porque nós que somos humanos, a gente é mesquinho, a gente enxerga interesse em tudo, a gente enxerga o valor das coisas, e às vezes a gente não enxerga o valor daquele que está falando conosco. Você pode entender? Às vezes a gente olha o valor daquele momento e a gente não entende o que está por detrás
atrás daquilo e o que poderá vir depois daquilo. É preciso que nós olhemos em determinado momento para Jesus, irmãos, e ainda que isso custe algo que aparentemente é importante para nós, mas ouça, se é Jesus que fala contigo e que pede, Jesus tem o melhor para você. Nós enxergamos que Jesus, pelo texto, ele pedia coisas, mas na verdade o que Jesus pedia para eles, irmãos, eram duas coisas. Primeiro, era um convite a viver uma vida de confiança em Deus. Pedro, pegou nada? Pesca de novo. Eu vou fazer porque o Senhor está mandando. Foi lá e pegou o peixe. O Pedro falou: o quê? Eu que entendo do rio, não peguei nada. Ele que mandou, pegou. Quer saber de uma coisa? Eu não vou me apartar dele. Eu vou andar com ele. Pedro entendeu a oportunidade que estava diante dele. Pedro entendeu. Pedro, ele tinha ali o seu negócio. Mas, irmãos, existem situações que nós temos que olhar para Jesus e não para as circunstâncias, para o contexto. Às vezes você vai ter que perder hoje para ganhar lá na frente. Às vezes você vai ter que dar 2 passos para trás agora para dar 10 para frente depois. Às vezes vai ter que renunciar hoje para lá na frente ocupar um lugar de honra. Às vezes você vai ter que perder hoje para ganhar e perder para ganhar. Na vida tem disso. Então, na verdade, o que eles tinham era um convite a viver uma vida de confiança. O jovem rico não quis, irmão. Ele preferiu confiar no dinheiro. Ele preferiu confiar na economia. Ele preferiu confiar naquilo que estava na mão dele. E a grande oportunidade da vida dele de entrar para a história. Eu gostaria de saber o nome desse moço, mas nós não sabemos o nome dele, porque ele desperdiçou uma oportunidade. Talvez hoje alguém da sua família podia ter o nome desse moço, como tem Pedro, como tem João, como tem Tiago. Oportunidades desperdiçadas, irmão. É o que nós mais vemos aí, pessoas que por causa de um momento, de uma desculpa, de uma coisa pontual, lançam oportunidades maravilhosas fora. O Brasil vive um casamento relevante, um casamento sem brigas, sem contenda, sem agressões, um casamento debaixo de propósitos, de lealdade, um casamento em cima da palavra, em cima de construção de uma história. Quando eu vejo um casal aliançado, eu acho lindo. Um casal que passa, mas passa junto. Um casal que tem propósito, que tem um desejo, que tem uma vontade, que sofre junto, vence junto, que conquista junto. Eu acho isso fundamental. A Bíblia diz que a casa unida prevalece, a casa desunida, ela não prevalece. Então é importante que nós tenhamos, a gente aceite o convite de Jesus a viver uma vida de confiança. Confiança em Deus. Confiança naquilo que o Senhor propõe. Deus tem o melhor caminho para você. Você precisa confiar. Você precisa acreditar. Você não pode ser o jovem rico da história. Não, Jesus, vamos conversar aqui, mas dependendo do que for, eu tô fora, hein? Dependendo do que o Senhor pedir, não quer, irmão. Desculpe eu falar para você, mas o Evangelho ele vai confrontar você constantemente. O Evangelho nos confronta a melhorar. O Evangelho nos confronta a um crescimento. Você sabe que você está na igreja, você que aceitou Jesus, você que passou pelo batismo, você está no processo de regeneração.
Quando a gente aceita Jesus, a teologia diz que nós entramos no processo de regeneração. Ou seja, aceitar e se batizar não é um evento onde você aceita Jesus e o Senhor vem e arranca a sua mente, coloca uma mente nova, você não tem mais vontade de nada. Não, você é a mesma pessoa. A questão é que o Espírito Santo, ele habita em você agora, e todo dia ele vai te ensinar alguma coisa, ele vai te corrigir, ele vai te melhorar, todo dia. Qual que é o objetivo dele? É pegar uma pessoa que chegou para a igreja carregando coisas do mundo, e ele vai transformar você ao ponto de você refletir Cristo no meio desse mundo. O Espírito Santo está regenerando ao ponto da tua esposa ver Jesus em você, o teu marido ver a obra de Deus em você, os teus filhos orarem e verem Jesus em você. E toda vez que você confia no Senhor e permite que Ele traga a sua vida, você está dizendo: Deus, continua me regenerando, me melhorando. Mas toda vez que nós resistimos, irmãos, nós paramos a obra da regeneração. Isso é muito perigoso. Uma outra coisa que o Senhor nos dá aqui é a possibilidade de ter um caminho mais seguro e próspero para nós e a nossa casa. Escute isso. A promessa de Deus, ela é para você e para a sua casa. Deus, quando Ele promete para alguém, Ele não tira a família de fora, porque Deus não consegue enxergar um marido sem ver a esposa. Deus não consegue. Deus, Ele sabe, quando Ele olha para você, Deus olha você, mas Deus não esquece dos seus. E Ele tem para nós um caminho, uma proposta de um caminho mais seguro e um caminho próspero. Ouça isso: nosso Deus não é responsável. Quando Ele estava tirando Pedro, Tiago e João de um emprego, de um serviço, o Senhor não estava tirando eles do emprego, o Senhor estava colocando eles na história da humanidade. Está entendendo? Deus estava tirando eles de uma vida de pescadores comum para transformá-los em homens que iriam impactar o mundo. Escute isso: se Deus está cobrando algo de você, se Deus está pedindo algo de você, irmão, é porque Ele quer elevar o teu nível de vida. Pastor, mas o meu fardo é pesado, hein? Deus colocou uns negócios para mim fazer, pastor, que eu falo, estou com vontade de desanimar, eu não tenho ajuda, as coisas são difíceis. Querido, o processo, você só compreende ele no final. O meio do processo é muito complicado. O início, a gente gosta, porque é uma possibilidade, você enxerga lá na frente, vai dar certo. Agora, o meio do processo, irmão, no meio do processo é normal você querer pular fora, porque envolve desconforto, envolve tratamento, envolve remédio, envolve intervenção, mas você tem que focar lá na frente. No final, Deus tem algo tremendo, e o Senhor te propõe a você e a sua casa um caminho mais seguro e um caminho próspero para você. Olha Levi. O Senhor tira Levi de uma recebedoria, de uma bancada, e Levi se torna Mateus. Nós lendo o Evangelho dele, se torna um cara que tem um monte de Mateus por aí, um monte de gente com o nome dele. O Senhor estava tirando ele de uma cadeira e colocando ele na história. O jovem rico poderia estar na história, poderia ser um cara referência, influente, mas ele optou, ele escolheu por algo passageiro, por algo momentâneo, do que caminhar os caminhos que Deus tinha para ele. Em nome do Senhor Jesus, debaixo dessa palavra que o Senhor traz para nós essa noite, eu quero liberar uma palavra para a sua vida em nome do Senhor Jesus. E essa palavra é um segredo de Deus que se chama confiar. Você precisa aprender a confiar. Confiar. Deus te trouxe aqui nesta noite
você precisa confiar, porque o que Ele está requerendo é porque Ele vai te colocar o teu nome na história, no nome de Jesus. Eu prego para gente aqui hoje que terá um nome relevante no nome do Senhor Jesus. Eu prego para pessoas aqui nesta noite que, para a glória de Deus, terão uma obra relevante no nome do Senhor Jesus. Eu prego para pessoas aqui nesta noite que, no nome do Senhor Jesus, Deus vai colocar coisas que você vai se surpreender. Agora, talvez você é como Pedro, você tem ali o seu conhecimento, você conhece o rio, mas você tem que ser como ele também. De falar, Pedro falou: olha, eu sei, eu entendo, eu conheço, mas o homem aqui é diferente. Eu conheço o rio, sou pescador, pesco aqui todo dia. A palavra dele é diferente. E caminho com Deus é isso. Você tem que entender. Você tem que viver. Viver. Cada dia o seu dia. Cada momento. Vai ter os dias de guerra. Não. Você não está sozinho na guerra. Deus está com você. Quem já viu Deus no meio da guerra? Quem já viu provisão de Deus em dias difíceis? Deus está com você. Haverá os dias que o nosso pai é pai, e pai de vez em quando foi um sagrado. De vez em quando ele não faz mãe, né? De vez em quando faz batata frita para a criança, para o filho comer. Mas não dá para dar batata frita todo dia, né? Tem que ser arroz e feijão. De vez em quando foi um agrado. De vez em quando Deus também vai te fazer uns agrados. Mas o caminho que Deus está te levando é para um caminho seguro e um caminho de prosperidade. De prosperidade. O Senhor fará na tua vida e na tua casa uma obra relevante, importante, que vai te surpreender e surpreender aqueles que estão contigo. Você pode aplaudir Jesus nessa noite. Mas pastor, se o Senhor explicar para mim, mostrar como é que vai ser, é mais fácil. Não é assim. Há uma grande dificuldade na nossa comunicação com Deus, não pela parte de Deus, mas pela parte nossa, porque nós estamos debaixo de tempo, nós estamos limitados ao tempo, ao espaço, ao conhecimento, nós estamos limitados as circunstâncias que nos cercam. Deus não tem nada disso, irmão. Deus está acima do tempo, do espaço e tudo. Por isso que é difícil para nós. Para Deus não. Só que Deus, sabendo que seria difícil para nós entender, sabe o que Deus fez? Deus criou a fé. A fé não tem ciência. A fé não tem o tempo. A fé não tem o espaço. A fé não tem problema de contexto. A fé não quer saber quem que é o presidente, qual que é o plano de saúde, qual que é o plano econômico. Não. A fé é o seguinte: Deus deu a fé por causa disso, para que você não se limitasse ao seu tempo, ao seu espaço, à sua limitação, às suas dificuldades. E como nós estamos debaixo de tudo isso humanamente, Deus criou a fé, porque a fé, ela excede tudo isso. A fé é você invadir o impossível, o sobrenatural, aquilo que as pessoas não explicam, aquilo que o homem não explica. A fé faz você viver. Por isso que Ele deixou a fé, para que você não ficasse limitado a tempo, não ficasse limitado a governos corruptos. Quem já pensou, irmão? Se não tivesse a fé, não ia ficar dependendo desses caras, não estava morto. Ao que Deus fez? Deus deu a fé. Você ouve a voz dele, você pratica a fé, e pela fé a bênção do Senhor se manifesta na tua vida, te acompanha, está com você. E isso é independente de qualquer situação. Ainda que há um caminho improvável, a tua fé vai abrir portas para você no nome do Senhor Jesus. E Deus vai trazer coisas sobrenaturais para a tua vida. Amém, povo de Deus? Mais uma vez aplauda Jesus.